Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre impressão 3D, os principais conceitos, as principais técnicas, os principais materiais e como que se processa o passo a passo para a impressão 3D. Então vamos lá? Vamos descobrir os principais conceitos associados à impressão 3D? Bom, primeira coisa, o que a gente consegue fazer hoje com impressão 3D, tá, pessoal? É uma infinidade de coisas. Desde questão artística, questão de engenharia, peças de engenharia, né? Então você tem aqui, por exemplo, engrenagens que você pode fazer, né? Você pode fazer peças que são que formam um conjunto engrenado entre uma e outra, ou seja, essas peças elas têm uma conexão. Evidentemente, essa conexão ela pode ser feita por impressão das peças individualmente, né? E depois você faz a junção de todas essas peças, mas tem como você também fazer alguma coisa com as peças já sendo impressas ao longo do processo, tá? Então tem algumas técnicas que a gente já faz isso, ou seja, já consegue fazer algumas peças móveis impressas em impressão 3D, tá? Tem também as pecinhas artísticas, quer dizer, você tem lá, quer fazer eventualmente um crânio mais estilizado, uma peça artística de um super-herói que você curte, enfim, né? Dá para fazer também. Tem um processo, o processo é o mesmo, tá? O passo a passo é o mesmo. E você consegue fazer também peças bastante sofisticadas, tá? Peças hoje que evidentemente exigem uma habilidade em impressão muito grande. Não dá para fazer uma peça como essa aqui numa primeira impressão, tá? Então você vai lá, vai pegar a impressão, você vai pegar um modelo 3D lá, eventualmente, se você achar num site, vai tentar imprimir a primeira vez, vai ficar um pouco frustrado. Então, a primeira dica de impressão 3D dá para fazer muita coisa. Dá para fazer, a imaginação é o limite, tá? Mas a recomendação que eu sempre dou é começar de peças mais simples, peças mais planas, né? Que eventualmente ela não vai ter nenhum tipo de reentrância ou alguma uma pendade, né? Alguma coisa que vai sair da peça que você eventualmente vai ter que usar um suporte. E existe hoje peças que elas são construídas, né? Tem peças que você consegue fazer com material elastômero, ou seja, o próprio material que vai na impressora, ou seja, que ele é usado para fazer a impressão, ele é um material flexível, então você consegue fazer uma peça 3D elástica, é muito interessante, tá? Então aqui a imaginação é o limite, dá para fazer muita coisa mesmo, tá? A gente aqui vai se restringir a um processo que é o processo talvez o mais tradicional, o mais simples e o mais usado, pelo menos aqui nesse nível de estudantes, robistas, enfim, que é a impressão 3D por FDM, tá? Esse FDM ele vem do inglês e em português a gente traduz isso por modelagem por fusão e deposição. O que basicamente a impressora 3D que trabalha com FDM ela faz? Ela vai fazer a impressão por camadas. Então ela começa da base, ela vai fazer o desenho daquela camada da base, que está estabelecida por aquela camada, pelo desenho daquela camada. E cada vez que você completa aquele desenho daquela camada, você pula para a camada superior e faz o desenho da próxima camada. Então ela chama uma modelagem por fusão, porque o que você faz? Você pega um material plástico, derrete ele para ele ficar bem fluido, e aí você vai depositando esse material fluido ao longo do percurso estabelecido pelo programa, estabelecido pela peça. Quando você completa aquela camada, você sobe e vai para a nova camada, ou seja, é uma deposição por camadas, tá? Então, uma peça 3D, quando a gente vai construir ela, o primeiro passo é você tem que ter um modelo, você tem que fatiar essa peça em camadas, porque cada camada ele vai fazendo em layers, né? Ele vai começar da base da impressora e vai subindo até completar a peça toda. Que é exatamente o que esse cara está fazendo aqui, por exemplo, nessa pecinha aqui, tá? Então, ele está depositando esse layer, sendo que ele já depositou todas as camadas anteriores. E aí ele vai fazendo isso até completar esse modelo inteiro. Aqui na esquerda, a gente tem mais ou menos um desenho, uma representação de como que a impressora 3D por FDM trabalha, tá? Basicamente, eu tenho aqui um rolo que tem o filamento, né? Um filamento que é um material plástico que está enroladinho numa bobina. Esse filamento, ele passa por um elemento de aquecimento, porque eu preciso derreter esse plástico, eu preciso fundir esse plástico para ele ficar líquido, tá? Então, esse plástico ele é fundido por meio de um aquecimento, de um elemento de aquecimento aqui. Ele passa por uma extrusora, ou seja, essa extrusora é exatamente essa pontinha que vai esquentar o material, vai comprimir esse material fundido para um diâmetro bem estabelecido do processo de impressão, tá? E aí,
esse material ele vai sendo colocado, ele vai sendo depositado sobre aquela camada. Então, eu tenho uma mesa que ela se movimenta em dois eixos, né, X, Y, e eu tenho também um movimento da extrusora, ou seja, a extrusora ela vai abaixando, chega naquele layer, imprime, né? Então, a mesa está fazendo esse movimento para posicionar a extrusora exatamente onde que ela tem que estar, tá? Depois que ela imprimiu aquilo, ela sobe um degrauzinho, né? Ela sobe um layerzinho, ela sobe uma nova camada e imprime a próxima camada. Tá? Então eu tenho aqui o material que ele está sendo construído, a peça que está sendo construída, e eu tenho uma plataforma, um prato que tem um movimento planar, x, y, e esse movimento é exatamente aquele que eu preciso para fazer a peça, para construir aquela camada da peça naquela altura, naquela camada que eu estou fazendo, tá? Então é um processo basicamente de eu derreto o plástico, um plástico que tem características especiais, tá? Eu passo isso para uma extrusora bastante, né, que tem uma temperatura bastante alta, então ela vai gerar um filete fluido desse material que ele vai sendo deposto num prato que está se movendo. Há outras tecnologias de impressão 3D, tá? Então hoje você tem impressão 3D por material, por resina, né? Que funciona de uma forma totalmente diferente aqui da FDM, né? Aqui a gente vai falar da impressão FDM porque é aquela que a gente tem mais comumente, mais barato para adquirir, né? E aquele que é mais usado, pelo menos nesse nível aqui em que a gente tá legal? Bom, quais são os materiais que a gente usa para fazer a impressão 3D? Então, basicamente, a gente tem aqui tem 4 materiais, tá? Que são aqueles que são mais usados para a gente fazer a impressão 3D. Quando eu falo de material, eu estou falando do plástico que a gente está usando, tá? A gente tem o ABS, o PLA, o PETG e o TPU. Sendo que os 3 primeiros são os mais comuns, tá? E sendo que os 2 primeiros são os mais usados. Tá? Então, em escala de utilização, ali talvez o PLA brigue em pé de igualdade com o ABS, são os 2 materiais, sem dúvida nenhuma, os mais usados para impressão 3D, os mais baratos, os mais disponíveis. Tá? Tem o PETG, que é um material já de uma qualidade superior, tanto do ponto de vista de acabamento, quanto do ponto de vista de característica mecânica mesmo, tá? E tem aí o TPU, que já é um material, né, de um nível um pouco mais alto. Tá? Os 2 primeiros são os mais usados. Vamos falar um pouquinho de cada um desses materiais. O ABS, ele tem uma boa rigidez, tá? Então ele é bem rígido e ele apresenta uma boa flexibilidade. Então quando você está fazendo uma peça em ABS, você consegue, por exemplo, fazer um acabamento melhor nas bordas dele, porque superficialmente o ABS ele é mais maleável. Não totalmente maleável, mas ele é mais maleável, né? E isso permite, por exemplo, você fazer um acabamento de uma peça bem legal. Você consegue tratar a peça depois que você imprime para você poder mexer um pouquinho nas características da superfície dela, tá? Ela tem uma alta resistência ao impacto, a peça fica bem rígida mesmo, bem durinha, tá? E ela também tem uma boa resistência à temperatura. Então ela aguenta até 85 graus de temperatura ambiente antes de você deformar a peça. Essa resistência à temperatura não é a temperatura que ela vai usar para imprimir a peça, não, tá? Você vai usar uma temperatura bem mais alta, que está lá embaixo. Aqui, ó. Temperatura de extrusão, ó. Temperatura de extrusão é 220 a 240 graus, tá? Então é uma temperatura bastante alta, né? Mas essa é a temperatura que você vai usar lá na extrusora para derreter o ABS para poder fazer o processo. Depois que a peça ela está impressa e ela resfria, né, daquele processo de impressão, ela aguenta temperaturas de até 85 graus sem deformar o material. Então ela tem uma boa resistência à temperatura. Tá? Se você precisar de uma peça que ela tem que aguentar temperaturas mais altas, a escolha é o ABS. E o ABS também tem uma resistência bastante boa e, além disso, ele é relativamente flexível nas suas bordas, né? na sua superfície. Então isso permite um acabamento legal. Tá? O ABS ele é feito à base de petróleo. Tá? Então, ele não é um material biodegradável, mas ele pode ser reciclado, tá? Como qualquer peça plástica de petróleo pode ser reciclado, tá? O ABS também pode ser reciclado, mas ele não é biodegradável. Se você deixar na natureza, é como qualquer peça plástica feita à base de material de petróleo, tá? E durante o processo de impressão,
como como o ABS é um plástico, um termoplástico que vem de um processo de petróleo, costuma soltar um cheirinho mais característico. Então, ele solta alguns gases, né, alguns gases próprios da queima de um plástico, de um termoplástico de petróleo, né, que é até um pouco incômodo e faz um pouco mal à saúde, tá? Então, por causa dessas características, o ABS não é, por exemplo, aquela impressora que você vai ter aqui. Você pode ter, né, dentro daqui da sua casa. Eu tenho aqui uma linha aqui do meu ladinho, tá? Mas quando você imprime com ABS, você já tem que saber que tem ali um gás que já é um pouquinho mais tóxico, tem um cheirinho mais característico que pode incomodar. Tá? E ele permite um alto acabamento e a temperatura de extrusão é ali em torno de 230, 240 graus, tá? E você precisa da mesa aquecida. Eu esqueci de falar isso, né? Essa mesa aqui, você pode tanto ter a extrusão do material, que você precisa de alta temperatura para fazer a extrusão, para você derreter esse material, mas você pode ou não colocar temperatura nesse prato, no prato onde que você vai começar a fazer a peça. Porque o que acontece é o seguinte, a primeira camada ela tem que grudar no prato, porque depois você vai fazer todas as outras camadas em cima dessa primeira camada. Então, a primeira camada da impressão 3D ela é fundamental no processo, porque não só ela faz parte da peça, como ela também faz parte do suporte da peça. Ela vai sustentar a peça enquanto ela está sendo impressa. Então, para garantir essa adesão do termoplástico no prato, uma das técnicas que é usada é aquecer o prato, porque aí você deposita o material e aquece o prato, que obviamente não é aquecer o prato na mesma temperatura de fusão, mas deixar ele um pouquinho aquecido exatamente para que haja esse contato e essa pega com o prato quando você está fazendo essa impressão, tá? E alguns materiais, eles exigem que faça isso. Por exemplo, o ABS, ele obrigatoriamente, ou muito desejavelmente, você vai ter que usar uma mesa aquecida. Tá? Todas as impressoras praticamente comerciais hoje, elas permitem que você coloque o prato dela aquecido, tá? E esse aquecimento, por caso do do ABS, tem que ser ali em torno de 100 graus para garantir uma boa adesão, tá? A adesão também no prato depende do tipo de prato da impressora 3D, tá? Então, geralmente, esses pratos, eles são pratos de alumínio, a base do prato é um alumínio, tá? Que ele tem uma resistência elétrica ali, eventualmente, para fazer o aquecimento desse prato. E você coloca um substrato em cima dele, que vai ser aquele substrato onde a peça vai ser impressa. Então, aqui, por exemplo, você tem aqui o substrato, que é esse material amarelo aqui. Não dá para ver muito bem, mas me parece ali ser um vidro, não sei, tá? Mas aí você precisa ter esse substrato e tem que ser um substrato com um tratamento que permite que a peça grude nele na primeira camada. Senão, aí você perdeu tudo. Quando você vai imprimir a segunda camada, isso tudo sai do lugar, você perdeu toda a impressão, você perdeu toda a precisão da impressão que você está fazendo. Já o PLA é um material também muito comum, tá? Eu, por exemplo, só uso o PLA, tá? O PLA ele tem uma rigidez muito alta, ele é bem rígido, tá? Ele é muito pouco flexível, então já não tem mais aquela característica do ABS de você poder fazer um acabamento superficial, meio plástico ali na superfície do material. Ele já é bem menos, se qualquer temperatura, qualquer coisa que você tentar fazer no PLA, você vai mudar as características superficiais dele. Então, assim, em termos de acabamento, mexer na peça depois que ela está impressa, o PLA ele sai um pouco em desvantagem. Ele também não tem muita resistência ao impacto. Então, assim, em termos de rigidez, em termos de resistência do material, o ABS é mais forte do que o PLA. Tá? O PLA ele quebra mais fácil. Ele dependendo da torção, né, da tração que você coloca nesse material, ele quebra mais fácil, tá? Mas se você souber fazer uma peça em PLA bem feitinha, ela fica bem rígida, bem com uma boa tração, dá para fazer coisa muito interessante, mas obviamente uma característica pior do que o ABS. Ele tem uma resistência muito baixa à temperatura. Tá? Então, assim, ele não aguenta mais de 60 graus. 60 graus ele já está começando a se deformar. Então, se você pega uma peça, por exemplo, que você imprimiu lá na impressora 3D e coloca no sol escaldante lá, né? Essa peça ela começa a deformar. Então, ela não tem uma resistência à temperatura tão alta quanto tem o ABS. Entretanto, o PLA é um material biodegradável, ele é feito através de óleos vegetais. Então, o PLA ele já é menos agressivo para a natureza. Você consegue ter a impressão 3D, por exemplo, numa sala fechada, solta um cheirinho característico de um plástico derretendo, mas é um cheiro totalmente suportável, tá? Não é um gás tóxico, tá? Então, o PLA ele é totalmente biodegradável, que é bem interessante essa característica dele, tá? Ele também não permite uma característica muito boa de acabamento final.
A temperatura de extrusão dele é... Ele está colocando aqui 235 a 255. Bom, você pode colocar essa temperatura nesse valor, mas com 180 graus, um filamento de PLA ele já começa a derreter, tá? Então, ali, em geral, a gente coloca 200 graus no máximo ali na extrusora, tá? Então, esse dado aí lá, que eu peguei esse dado aí, né? Eu diria ali que 200, 220 já está com uma temperatura até muito alta para fazer o derretimento do PLA, tá? E a mesa aquecida é uma boa, se a sua impressora tiver uma mesa aquecida, é bom usar, não precisa ser uma temperatura muito alta, eu costumo deixar aqui em torno de 50 graus, tá? Ele ali está recomendando 70, mas com 50 graus, um bom material ali em cima do prato, pega bem legal, não precisa mais do que isso não. O PETG já é uma combinação ali do ABS e do PLA, é um material de uma qualidade melhor, tá? Então, ele é um material mais caro também, e ele é uma combinação, você pode ver ele como uma combinação das características do ABS e do PLA. Tá? Então, ele tem todas as características boas do ABS e todas as características boas do PLA. Então, já é um material aí para uma peça assim que junta as duas coisas, tá? E o TPU, bom, o TPU já é um material bem mais sofisticado, já tem uma flexibilidade muito alta, já é para fazer mesmo peças bem flexíveis, tá? Mas é um material que a gente usa menos e não são todas as impressoras que suportam, né, trabalhar com TPU, tá? Bom, quais são os passos de impressão? Qual é o passo a passo que a gente usa desde o partido do zero, tá, para construir e imprimir uma peça? Olha, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é modelar a peça. A gente precisa ter essa peça num formato de um arquivo 3D tridimensional, então, né, uma peça tridimensional, que a gente precisa passar para o próximo passo, que é o passo de construir os níveis, né, os layers que vão ser impressos. Então, o primeiro passo da impressão 3D é você fazer a modelagem da peça. E aí você tem dois caminhos. Você pode pegar um modelo que já está pronto na internet, ou seja, hoje em dia, né, tem esse site aí, o Thingiverse, tá? Que é um site bem legal, que ele disponibiliza para você gratuitamente, a maioria das peças são todas gratuitas, tá? Uma boa parte delas é toda gratuita, de desenhos que alguém já modelou para você. Então, teve um cara que foi lá, pegou um software de modelagem 3D, né? E ele já fez todo o desenho 3D para você e te entrega um arquivinho .stl, que é o arquivo que a gente usa para fazer a impressão 3D. Ele já te entrega um arquivo .stl pronto para você já ir para a próxima etapa. Tá? Então, por exemplo, esse fantasminha que eu peguei aqui, ó, esse fantasminha eu já peguei pronto lá no Thingiverse. A gente vai pegar junto, tá? E aí o cara vai te entregar lá esse arquivo .stl pronto para você ir para a próxima etapa. Alguém já fez a modelagem para você. Ou você pode fazer também a modelagem da peça, ou seja, você vai ser o cara que vai fazer o desenho do 3D, você vai fazer a peça do 3D e preparar ela para a próxima etapa da impressão, tá? Essa modelagem 3D tem vários softwares que você pode usar, tá? Você pode usar o SolidWorks, que é o mais comum, né? O pessoal aprende lá em modelagem 3D, acho que é o software mais moderno para fazer isso, né? Mas é um software pago, bem caro, né? Tem também o FreeCAD, que o FreeCAD é bem parecido com o SolidWorks, só que é de graça, tá? Então o FreeCAD já é um software gratuito para fazer modelagem 3D, tá? E tem outros, por exemplo, o pessoal que eventualmente faz modelagem de peças, assim, aqueles modelos mesmo de, eventualmente, filmes e desenhos, usam muito o Blender, quer dizer, tem vários softwares que você pode usar para fazer a modelagem 3D, entendeu? Na parte de modelagem da peça, a gente precisa gerar um arquivo STL, que é um arquivo que ele faz um mesh, né, uma superfície da peça 3D que você quer. Para a impressão 3D, o que interessa é a casca, é a superfície, o que é externo à impressão. O que é interno à peça, ou seja, o que está no interior da peça, por exemplo, eu tenho aqui esse fantasminha. O que interessa para mim no fantasminha, para eu imprimir ele, é a casca dele, é o que está no exterior, é a superfície dele. Dentro dele, o que está aqui no interior, eu posso preencher com material. E eu tenho como escolher o tanto de material que eu uso para preencher o interior dele. Mas do ponto de vista de modelagem da peça 3D, o que eu preciso modelar é a casquinha dele, é só o exterior, tá? Então, a modelagem, mesmo que a gente faça modelagem 3D complexa, com coisas internas, materiais internos diferentes lá no SolidWorks,
O que a gente precisa gerar é um arquivo de mesh, um arquivo de estrutura externa dessa peça, que vem nesse arquivo formato STL aqui, né? Arquivo.stl, que será o arquivo que a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa de criação da peça fatiada. Ou seja, eu preciso falar para a impressora 3D como que ela tem que fazer cada uma das camadas. O que ela tem que fazer em cada uma das camadas. Aonde que ela tem que posicionar a extrusora ao longo do preenchimento dessa camada e como que ela faz para ir para a próxima camada. Esse é um processo, basicamente, que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar essa pecinha 3D aqui, ó, do fantasminha, e a gente vai fatiando ela horizontalmente, desde a primeira fatia, que é aquela que tem encostada no prato, até a última fatia. Então eu vou fatiando essa peça de baixo para cima. E para fazer isso tem alguns softwares, né? O mais usado, ou um bastante usado, é o Cura, que também é gratuito. Então eu estou falando aqui, pegar a peça lá no Thingiverse de graça, ou construir a peça de graça no FreeCAD, é um software gratuito de modelagem 3D, e depois na parte de fatiar essa peça, eu uso o Cura. O Cura é um software bastante interessante, ele tem comunicação com várias impressoras que estão disponíveis no mercado, tá? E é um software bem completo, e é de graça, tá? Então, vale a pena. Depois que eu faço essa fatia, né? Depois que eu vou fatiando essa peça, né? De baixo para cima, eu vou gerar um arquivo que ele é um arquivo .gcode, que é exatamente um arquivo de coordenada que eu estou passando para a impressora para falar para ela onde que ela tem que colocar a extrusora para imprimir. Então, é como se eu estivesse fazendo um percurso ao longo do prato com a extrusora, né, para ir depositando o material. Aí, depois que eu depositei naquela camada, eu falo para a extrusora subir um nível de camada e ela vai para a próxima camada, tá? E aí, finalmente, eu vou para a impressão 3D propriamente dita. Ou seja, eu vou pegar o arquivo, esse arquivo G-Code, e vou mandar para a impressora para ela imprimir, tá? É isso aí. Com isso, você já conhece o processo da impressão 3D de uma forma bastante abrangente e está preparado agora para acompanhar os nossos outros vídeos aqui no canal, em que a gente vai discutir as várias etapas para a construção de uma peça 3D do zero, usando programas gratuitos que vão ser bem úteis para você. Mais uma vez o nosso lembrete, se inscreva para ser nosso parceiro nesse projeto, mantenha as notificações ligadas e tamo junto. Até a próxima, valeu, até mais, tchau.